Olá pessoal, boa noite. Então, estamos aqui hoje para mais uma videoaula e vamos falar sobre conteúdo da semana 3 da nossa disciplina. Hoje vamos ter duas videoaulas, uma comigo e uma com a professora Kessiane. Como a gente comentou no início da disciplina, estamos com 3 professoras tutoras nessa disciplina. Então temos eu, professora Maura, professora Kessiane e professora Tavani. Então lembrando que vocês podem ter aí, nessas videoaulas e nas webconferências ao vivo, a presença de uma de nós 3 ou até mais de uma das professoras ao mesmo tempo, tanto nas videoaulas gravadas quanto nos encontros online, ok? Então, nessa semana vocês terão vídeo aula gravadas por mim e pela professora Kessiane, ok? Bom, vou trabalhar um pouquinho, e a proposta da videoaula de hoje é a gente colocar em prática aqui, então, o uso de funções. Vamos trazer para vocês aqui, então, algumas aplicações de funções. Obviamente porque vocês já estão vendo aí no material, né, toda a parte conceitual, e a gente vai trazer aqui uns exemplos práticos de aplicação de funções, ok? E lembrando que a gente está à disposição para qualquer dúvida no Fale com a gente, nos fóruns, e que teremos em breve um encontro online também, para daí então a gente tá fazendo aí uma parte prática e tirando dúvidas de vocês ao vivo, tá? Inclusive fiquem atentos aos avisos, porque nós vamos mandar também para vocês aí um formulário para saber quais são as principais dúvidas de vocês na próxima semana, para que vocês nos digam aí quais são os assuntos que vocês gostariam que a gente abordasse aí na, na nossa aula online que vai acontecer em breve, tá? Para saber quando, acessem o plano de webs com a tutoria, tá? Então, na semana que vem, via aviso, nós vamos mandar um formulário para que vocês nos contem aí quais são as principais dúvidas de vocês para a nossa web ao vivo. Combinado? Então, respondam lá para gente. E agora, vamos partir aqui para o exercício que eu trouxe para a gente praticar aqui sobre funções, ok? Então, vou só abrir aqui o meu outro arquivo. Então, vamos lá, gente. O que nós temos hoje aqui? Eu trouxe duas aplicações que nós vamos fazer direto no Excel, tá? Falando sobre função. A gente vê aí na prática como é que a gente faz a aplicação de função para entender, né, o que tem a ver aí as funções no dia a dia com a gente. Nesse exemplo, nós vamos usar a função para determinar 3 elementos aqui, como vocês podem ver, tá? Receita, custo e lucro, tá? Margem de lucro aqui. Então vamos lá. O que nós temos? Eu trouxe o enunciado desse problema e nós vamos usar esse problema aqui para aplicar uma função de primeiro grau, tá? Lembrando o que é uma função de primeiro grau. Aqui está descrita a fórmula dela, tá? Uma função ela é de primeiro, segundo, terceiro grau, quando o expoente de x aqui, né? Quando ela é de primeiro grau, o x aqui é elevado a 1, quando é de segundo, elevado a 2, e assim por diante, tá? Essa é a relação. E, obviamente, a função aqui, ela se modifica. Isso está lá nos conceitos dos materiais que a gente tem, que está disponível para vocês para estudo na semana 3, tá? Bom, o enunciado, então, aqui diz o seguinte, né? Que uma editora, ao lançar um livro, né, no lançamento de um livro, ela tem o preço de R$ 25, então a gente já vai separando as informações aqui, ó, preço de venda unitário R$ 25, e o problema ainda nos dá as seguintes informações, tá? Que a respeito da produção dessa obra nós temos um custo fixo de R$ 2.000, né? E um custo variável unitário de R$ 6. Então colocamos a informação aqui do ladinho também, ó, custo fixo de 2.000 e um custo variável de R$ 6, tá? E aí o problema nos pede para construir aqui o quê? Qual é a função que nós temos para chegar na receita? Então aqui já temos a aplicação de função, tá, gente? A função para se chegar em custo,
né? O custo, né? Aqui. E qual a função para se chegar ao lucro, tá? Então, vamos construir essas funções aqui. Vocês vão ver que é bem tranquilo. Então, lembrando o formato aqui da nossa função de primeiro grau, vamos ver o que nós temos de informação e como nós construiríamos essas funções. Vamos pensar um pouquinho então, gente. Qual é a função que nos faz chegar à receita? O que é a receita de uma empresa? Quando a gente vende, né? Qual é a receita de uma empresa? Então, vamos lá. A função receita seria em função de x, né? X é a nossa incógnita. E x seria o quê? O número de livros vendidos, certo? Então, nós teríamos um R em função de x, um R receita. Poderia ser o F, né? É a nossa função, mas vamos colocar o R para facilitar aqui. Então, o nosso R de x seria o quê, gente? Seria o valor aqui de venda, certo? Porque nós estamos falando em receita, né? Então, seria o valor de venda, o nosso 25 aqui, vezes x, certo? Então, 25x, ok? Então, já temos aqui a nossa função receita, R de x igual a 25x. Por quê? Porque lembrando, né? O que me dá receita numa empresa? É o que eu estou vendendo, meu produto, que seria a nossa incógnita x, vezes o preço de venda, certo? Então, já temos aqui a nossa primeira informação. Aí, como a gente faz para chegar na função de custo? Temos informações para chegar na função de custo? O que é o custo de uma empresa, gente? Nada mais é do que o custo fixo, que ele vai ser sempre fixo, ou é aquele que eu tenho, independente do quanto eu produzo, né? Mais o custo variável por unidade. As duas informações estão aqui. Então, o que nós temos aqui? Que o custo de x, que é a nossa incógnita, que é o volume, né? Então, vai depender aqui de x, né? Porque apesar de eu ter um custo fixo, eu também tenho um custo variável, certo? Então, o que nós temos? Que o nosso custo aqui será o custo unitário, 6, vezes o volume que eu produzi, certo? Opa, saiu. Vamos voltar aqui. O volume que eu produzi, porque será o custo unitário vezes o que eu produzi, certo? Somado ao meu custo fixo, certo? Não é isso? Então, tem um custo fixo aqui, no caso de 2.000. Concordam? Então, pronto, já temos a nossa segunda função, que é o custo de 6 vezes a quantidade que eu produzi, porque o custo variável vai depender da quantidade que eu produzo, mais o meu custo fixo. Perfeito? Temos então a nossa segunda função. E qual é a função para eu chegar no lucro? Gente, o que é o lucro de uma empresa? Não é o que eu ganho menos os custos, né? Não é o que eu ganho com as vendas menos os custos. Então, a nossa função lucro, que seria o L de x aqui, seria então o que, gente? Não é a receita menos os custos? Então, seria L menos C, concordam? E o que é L menos C, gente? L de x não é exatamente 25. Vamos substituir, né? X, o lucro, né? Substituindo os valores que estão lá em cima agora. Né? Aqui, R. Opa, peraí que aqui eu coloquei uma informação errada. Aqui não é L, é R. Vamos arrumar. R. Tirando L. É receita menos custo, certo? Então, o que é R, gente? Não é a receita? Que é igual a 25x? Então, se temos R, vamos substituir aqui. Certo? E se temos C, que está aqui, vamos substituir aqui, certo? Então, 25x, vou tirar aqui, parênteses, temos 25x menos 6x mais 2. Concordam? Então, temos aqui essa informação. Vamos agora só finalizar essa nossa função do lucro aqui, que seria L de x, certo? E agora a gente faz a conta, né? 25x menos 6x, ok?
fica quanto? 19x, certo? E 25x, menos aqui, menos com mais aqui dá menos, certo? E 19x menos 2.000. Tem lógica? Tem, né? Porque o lucro é a quantidade que eu produzo vezes o custo, né? O custo, a quantidade que eu produzo vezes o custo unitário, né? Menos o custo fixo. Então, é o meu lucro. A quantidade que eu vendo, perdão, né? Menos os meus custos, tá? Então, temos aqui a função lucro, certo? Pronto. Já encontramos, então, aqui as nossas funções. Vamos colocá-las em vermelhinho. A do lucro, a do custo e da receita. Perfeito? Aí agora, até já deixei meio preparado aqui, ele está pedindo que a gente... Quais os resultados das funções na venda de 10, 200, 300, 400 e 500 livros? Eu deixei meio preparadinho aqui. Então, como é que a gente encontra os resultados de receita, custo e lucro para a venda de 100, 200, 300, 400 e 500 livros? Então, vamos lá, gente. X é o nosso volume de vendas. Então, nas funções, temos que X é sempre o nosso volume de vendas, a nossa incógnita, certo? O nosso valor ali, né? E o Y é o que, gente? Y é igual a... Y não é igual a f de x? Y é igual a f de x, certo? E o nosso f de x, no caso, não é igual a r de x, c de x e l de x? Então, vamos colocar aqui agora. Aqui nós teremos r de x, certo? É a nossa função de receita. Aqui é a nossa função de custo. E aqui é a nossa função de lucro. Certo? Concordam? Então, agora vamos fazer a nossa conta. Quando o meu x aqui for zero, então o que eu vou fazer? Eu tenho a função lá, ó, né, para a receita. Qual que é a minha função para a receita? Então, eu vou fazer aqui agora, que a minha função para a receita é 25 vezes o número zero. Opa, esqueci do igual. Para fazer é assim, ó, igual a 25 vezes zero. Concordam? Então, temos aí... Olha eu falando concordam na gravação, né? Bem doido. Para quem está dando aula. E para fazer com que esses números se repitam nas faixas de baixo, eu simplesmente clico aqui no cantinho da célula, né, e arrasto para baixo. E aí nós temos aqui a função receita para todas as faixas, né? Para 100 livros, para 200, para 300, 400, para 500, tá? Agora vamos fazer a nossa função de custo, tá? Qual que é a nossa função de custo, gente? Igual, nossa função está lá, ó. Eu vou fazer 6 vezes, de novo, para zero, né? Clico lá em zero, menos o meu custo fixo, que é 2.000. Concordam? Ó, eu falo, opa, peraí, que eu fiz alguma coisa errada. Aí, não fiz nada errado, deu certo. Então, no ponto em que eu não estou produzindo nada, tá certa essa conta? Sim, porque se eu não estou produzindo nada, eu tenho aqui, né? Não tenho nenhum custo variável, porque eu não produzi nada, mas eu tenho de cara 2.000 de custo fixo, certo? Arrasto para baixo. Opa! Peraí. Realmente é uma coisa errada. Vou fazer de novo. Aqui. Igual. Então, nós temos que é o 6 vezes no ponto zero, certo? Mais o meu 2.000. Igual. Né? Tá errado mesmo. Vamos lá. Tá? Não era menos, tá certo, agora tá certo. Então, temos lá que para
o meu custo aqui, eu continuo tendo lá, né? O meu custo fixo, né? E assim por diante, para cada unidade a mais produzida ali, certo? E agora vamos ao lucro. Então, tenho 2.000 de custo e aqui e assim por diante para cada volume a mais que eu produzo, né? Ok? E agora vamos à fórmula do lucro. Em que a fórmula não, a função. Temos então que para o lucro eu tenho 19 vezes 0 menos agora, né? Porque agora nós estamos falando em lucro, o meu 2.000. Agora tá certo. Então, no lucro, temos essa configuração, certo? Prontinho. Aqui está a nossa conta, certo? E agora vamos pôr isso aqui no gráfico para ver como é que fica. Para fazer o gráfico dessa, vou colocar aqui do ladinho, desses resultados, em que eu tenho as 3 funções e o resultado para cada uma desses níveis de produção, a gente faz assim, gente, ó. Vamos selecionar todas as linhas e colunas, certo? E vamos chamar a inserção no gráfico. Eu sempre indico que vocês usem um gráfico recomendado aqui, tá? É a melhor forma de construir o gráfico. E aí procurem o gráfico que mostra as 3 linhas. Ele está aqui embaixo, ó. Prontinho, voilá. Opa! Voilá, o nosso gráfico cá está. Por ele aqui para baixo. E o que nós temos então, gente? Vejam. A nossa linha da receita, em azul, certo? Aí está. A nossa linha aqui do custo, em laranja. E aqui a nossa linha do lucro. Ok? Percebam que aqui, ó, próximo de 300, antes de 400, nós temos o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio, gente? É o momento em que eu cruzo aqui os meus custos com o lucro e eu empato, né? Estou no ponto zero, em que eu não estou nem ganhando nem perdendo, tá? Então aqui eu cubro todos os meus custos, estão vendo, ó? Certo? E começo a ganhar. Então desse lado aqui, ó, estão vendo esse espaço entre as duas linhas? É onde está o meu lucro, onde eu começo a ganhar dinheiro, né? E aqui, desse lado de cá, é onde estão as minhas despesas, ou seja, onde eu estou ainda pagando todos os meus custos, ok? Então esse é o primeiro exercício que eu queria mostrar para vocês, com o gráfico, tudo certinho. Então vejam que nós estamos falando de uma função de primeiro grau, por isso, na função de primeiro grau, a minha função é uma reta, né? A função é uma reta. Então aqui nós tivemos, na verdade, 3 funções, né, colocadas no gráfico. Ok? Vamos lá? Ok. E agora eu vou mostrar para vocês aqui uma outra função de primeiro grau, tá? Que é também uma função de primeiro grau, porém aqui a gente não tem o b é igual a 0, tá? Então vamos lá ao enunciado. Então, um certo produto químico que tem um custo por litro de 75 centavos, tá? E o que a relação, óbvio, da função aqui é entre quantidade e preço. Então, mais uma vez, a gente está falando de uma função, né? Porque temos lá a relação entre o x e o y, né? X e y. Do que a gente está falando aqui? Lembra de conjuntos, gente? Domínio contra domínio, em que eu tenho uma relação direta aqui entre um elemento do domínio com uma única imagem no contradomínio, certo? Lembram? A gente falou sobre isso já, né? Tá? Só apagar aqui. E aí, o que está pedindo aqui? Que a gente demonstre a função de quantidade em relação a preço, né? Lembrando que, como a gente está falando em preço, não existem preços negativos, nem quantidades vendidas negativas, obviamente, né?
Então, a função vai estar sempre no quadrante positivo, né? E a partir da função encontrada, calcule os valores para as quantidades abaixo descritas. Ó, as quantidades estão aqui, já deixei preparado. Então, vamos desenhar essa função? Então, que função é essa, né? Lembrando, então, que a função f de x igual a y, né? Lembrando que no gráfico a gente tem o eixo x, né? E o eixo y, então, por isso é x e y, né? F de x. Então, vamos desenhar essa função. A gente tem, então, aqui, f de x, né? Igual ao que, gente? Qual que é? A minha incógnita é x, né? E o número que acompanha x seria o quê? O preço, certo? Então, 0,75, opa, vezes x. Eis a nossa função, ok? F de x é igual a 0,75 vezes x. Lembrando que aqui a gente não tem o b daí, né? b é 0. Vamos construir aqui o gráfico, a tabela. A nossa tabela, então, x e y, ó, x e y, certo? Ou A e B, porque aqui é A. Opa, perdão. Aqui não temos o B. É só o A, né? Então, vamos lá. Temos, então, para a primeira faixa, aqui, vamos lá, que a gente colocaria o quê, né? Igual a 0,75 vezes o x, que é a nossa quantidade, que está do lado de cá, ó, certo? 1. Então, para a primeira faixa, 1 litro, né? E depois basta a gente arrastar aqui para terminar de construir aí a nossa tabela. E aí a nossa tabela está pronta. Esse é bem mais simples, porque, né, a função é um pouco mais simples. E aí, para a gente construir o gráfico e ver como ele se comporta, né, esse resultado no gráfico, basta a gente selecionar aqui, bem, escolhe o gráfico, tá? Aqui, ó. Ele já dá o gráfico de dispersão aqui como sugestão. Ok. E aqui está, então, o nosso gráfico da relação eixo x e eixo y, né? Então, à medida que eu tenho lá a venda em litros, ele me demonstra aqui uma função de primeiro grau, uma reta, né? E a relação entre o número de volume de litros vendidos e o preço. Ok? Então, esses são os dois exercícios de aplicação de funções em exemplos reais aí de receita, custo, preço de venda, certo? Esse aqui, né, em que a gente teve 3 funções diferentes aplicadas, né? Receita, custo e lucro, certo? Vejam que nas primeiras faixas ele tá negativo, né? Então abaixo de 0. Estão vendo aqui, ó? E depois começa a sair do vermelho. Então a gente viu aqui até ponto de equilíbrio, vimos, né, as faixas as funções, né? E vimos também aqui onde estão no gráfico essas funções de receita, azul, de custo e de lucro, tá? E a segunda função de primeiro grau, em que a gente tem b igual a 0. Ok? Então é isso, pessoal. Lembrando então que teremos esse vídeo e aí um outro vídeo com a professora Cassie também trazendo um outro exemplo, tá bom? Obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.